Entenda uma coisa: Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. A lei da semeadura é uma das bases. Por isso Ele diz: não errem, porque aprenda uma coisa: perdão anula pecado, mas não anula efeito. Então quero te dar 4 coisinhas, só para que venhamos entender como Deus trabalha, e talvez isso pode te ajudar a fazer uma leitura lá da frente. Sabe aquele reconhecimento, apontando para o futuro? Deus está nesse negócio, Deus está nesse relacionamento, Deus está nisso. Eu consigo identificar. Como é que eu identifico? Eu vou reconhecê-lo. E como é que eu reconheço? Eu reconheço o seu carro pela placa. Eu sou capaz de reconhecer, porque eu conheço. Tudo aquilo que eu não conheço, eu não reconheço. E é aí que está o grande problema. É aí que as pessoas têm quebrado a cara, entrado em ambiente pensando que é de Deus, mas não é. Nós precisamos olhar para isso. As intenções, te mostrei aqui 2 extraordinárias: Davi e Saul. Só estavam fora do parâmetro. Porque Deus trabalha, e segura aí, se você gosta de anotar, pega aí 4 coisinhas que Deus usa e vai te ajudar bastante a reconhecer lá na frente. Põe para mim Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa, porque tudo que o homem... Isso também, preste atenção, Deus criou uma lei. Que lei é essa? É uma lei: semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. A semeadura, ela é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Qual é o grande problema disso? É que quem disse isso é Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir no tempo dele. Se eu vou ver ou não, isso não é problema meu. Entenda uma coisa: Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. A lei da semeadura é uma das bases. Por isso Ele diz: não errem, porque aprenda uma coisa: perdão anula pecado, mas não anula efeito. Eu tenho que entender isso. Não errem, por quê? Porque se você errar, você vai ter que colher o fruto do seu erro. Deus não se deixa escarnecer. Vamos lá? Davi errou, mandou matar Urias, certo? E está tudo bem. Deus manda o profeta Natan e diz para ele: olha, meu irmão, ninguém vai ficar falando mal a meu respeito por sua causa. Eu sei que você se arrependeu. Eu não tenho problema com morte, porque seu filho é pequenininho, vai voltar para mim. Então não tem problema com isso. Então vou te avisando, para que ninguém fale que eu virei seu parceirinho nessa história sua de adultério, de assassinato. Seu filho que nasceu de Batseba morre e acabou, porque eu não vou botar meu nome no rolo para você. É isso que Deus está falando com ele, numa linguagem atualizada. Deus trabalha com essa regra: muito cuidado com o que você faz, porque vai voltar. Segunda coisa que você põe para mim, Naum capítulo 1, verso 3. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem tardio em irar-se. Aliás, esse é um conselho que ele dá para mim e para você. E quando alguém não é hipócrita, antes de dar um conselho, ele cumpre aquilo que está falando. A Bíblia nos orienta: sede prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio no irar. Mas antes de dizer para mim e para você, Naum está dizendo:
Deus é tardio em irar-se, mas não tem culpado por inocente. Culpado pode ser perdoado. E no que tange a mundo espiritual, ele é perdoado, transgressão perdoada. Mas aqui nessa terra, ele vai ter que voltar para a lei da semeadura e colher aquilo que plantou. Por isso Davi diz para Simei, quando Simei o tenta apedrejar, e um de seus soldados quer matar Simei, Davi diz, não, ele só está atacando pedra, porque eu fiz o que era errado, e eu estou vivendo esse momento. Ele foi perdoado. Deus falou através de Natã, o filho dele morreu, Simei está acusando ele do que fez, e tacando pedra, e Davi entende que aquelas pedras são resultados daquilo que ele fez. Estava perdoado, mas não era inocente. Preste atenção, quando Cristo paga o meu pecado, eu continuo culpado, eu só vou herdar o reino, porque Ele pagou pela minha culpa. Entenda bem, o sacrifício dele não me inocenta, eu continuo pecador, eu infringi, mas Ele vem, e aí não tem como, Ele vem para me perdoar. Sim, Ele vai me perdoar, o sangue dele vai pagar um preço, mas eu sou culpado, tanto sou culpado que Ele precisou morrer por mim, porque se eu não fosse culpado e continuasse culpado, só que Ele paga um preço. É isso que eu tenho que entender. Deus não tem o culpado por inocente. Então pare de achar, porque às vezes a gente olha e pelo nosso parâmetro, poxa, o cara faz tudo de errado e nunca acontece nada. Deus é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo o que é ira. Ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa. O que a Bíblia está dizendo, quando alguém provocar sua ira, não deixe que ela saia, dai lugar à ira, e deixa que de Deus é a vingança. Terceiro texto, põe para mim Apocalipse capítulo 3, verso 19, vai aí uma resposta para alguns, que talvez não vão gostar muito. 3,19 de Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser zeloso, pois, e arrepende-te. Eu repreendo e, Deus castiga ou não? Sim ou não? Sim, repreendo e castigo. O processo é esse, repreensão. Primeiro Ele repreende, pode ter certeza. Nós vamos ser repreendidos de alguma maneira, e se não formos repreendidos, seremos castigados. O castigo aqui não é nada de açoite, esquece o castigo da escravatura, é simplesmente uma disciplina, um propósito para o qual Deus pretende nos levar para o caminho certo, sairmos do desvio. É assim que funciona, Ele trabalha dessa forma, é assim que Ele trabalha, com obediência. Ele trabalha dizendo, não erre, porque você vai ter que colher o que plantou. Cuidado, porque o sistema não toma culpado por inocente, e nem inocente por culpado. O sistema é perfeito, Deus é perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou te repreender, eu vou te trazer para um culto, e vou falar com você, de uma forma tão particular, que só eu e você sabemos, neste momento, que o Senhor está falando comigo, ou que eu estou falando com você. É assim que Deus trata. Ele olhar para você e para mim, e falar no fundo da nossa alma, e o que eu preciso acertar. Olha, você está errando, cuidado, porque você vai colher. Eu não tenho culpado por inocente, cuidado, porque você pode estar fazendo uma avaliação equivocada, querendo fazer algo muito bom, mas da maneira errada. É melhor se posicionar, descubra como funciona, obedecer é muito melhor do que dar uma oferta, do que fazer isso. Deus vai fazendo. Nós precisamos olhar as coisas por uma perspectiva mais abrangente, buscarmos conhecer. Pare e pense, se eu entendo como Deus trabalha, as coisas vão ficar bem mais fáceis. E para terminar, Lucas 12:47, esse para mim é extraordinário. Essa é uma das medidas que eu mais gosto, né? Estabelecidas por Deus, porque para mim essa é preciosa. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, ele sabia, mas ele não se aprontou.
e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Vamos ver o 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais ainda lhe pedirá. Essa é uma das regras que eu mais gosto, a regra da medida, porque a gente procura esclarecer. Deixa eu falar uma coisa para você, essa questão de medida eu acho mó barato, porque Deus está falando, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem não sabe, fez por causa da ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, está escrito no que nós acabamos de ler. Se você é solteiro e casar, sem olhar tudo que Deus, sem reconhecer Deus nessa pessoa que vai casar com você, se você divorciar, você vai se lascar, porque você escuta aqui o tempo inteiro. Casar é a terceira coisa mais importante. Terceira, primeiro, onde eu vou passar a minha eternidade. Segundo, qual é a minha missão. Terceira, com quem eu vou casar. Com quem? Porque casamento, sabe o que Deus falou? É para sempre. Você sabe o que é sempre? Você sabe quantos anos eu sou casado? Minha mulher não morreu ainda. Você sabe? E nem eu morri, porque se ela estivesse aqui, falaria o contrário. Você sabe, eu vou fazer 28 para 29 anos casado. Entendeu? Louvado a Deus que é bom, mas se fosse ruim, não era casamento, era uma saga. Eu já estava quase indo para o Egito, ou saindo do Egito para a terra prometida. 40 anos. Ah, pastor, o amor é cego. Menino, mas o casamento é um oftalmologista extraordinário. Devolve a visão assim no piscar de olho. Um mês e pouco você está enxergando com uma beleza. Você ri? Mas o assunto é sério. Vamos buscar conhecer a Deus para reconhecê-lo. E Ele trabalha de uma forma tão magnífica. Não tem o culpado por inocente. Usa a lei da semeadura, repreende, castiga, certo? Usa medidas diferentes e não aceita algo que não o agrade e não seja uma obediência total. Por isso não abra concessão. Vamos sair daqui para viver o extraordinário, buscando a cada vez mais conhecer o nosso Deus, para reconhecê-lo lá na frente.